Uma linda e verdejante tarde a todos, uma linda e verdejante vida. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E hoje é dia da leitura rúnica semanal. Um dia em que nós pegamos orientações do universo para a nossa semana, para trabalhar o nosso processo de autoconhecimento, soltando, desfazendo ou mesmo afirmando alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós durante a semana. O universo nos dá essas dicas de acordo com o fluxo de energia que está acontecendo. E aí faz com que nós entremos cada vez mais no ritmo da sincronicidade. Então, vamos nos conectar com as runas e abrir nossos corações. Nesse momento, nos conectamos em luz, amor e entendimento, pedindo a presença divina que já somos, que manifeste nesse momento, através das runas, a orientação essencial para que possamos promover, a partir dela, um processo de autotransformação, de autoconhecimento, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito, soltar o que precisa ser solto e buscar o que precisa ser buscado. Que assim seja e assim é. Então vamos ver qual é a runa que vai se manifestar no dia de hoje, essa dica maravilhosa e valorosa do universo. Então, já temos a runa. A runa Ewas invertido. Vamos entender o que essa runa ela traz para nós de entendimento e o que vai estar falando aqui. Bom, essa runa ela representa dentro do conjunto das runas um cavalo. E aqui a gente vê o que está parado. Então, ela está nos contando o seguinte. Ela está nos falando a respeito de não fazermos movimentos com medo da reação desses movimentos. Aqui ela nos mostra que muitas vezes, por conta de consequências de nossas ações, a gente deixa de fazer e de nos colocarmos em movimento para poder realizar outras ações, outros movimentos, por conta justamente da dor que isso possa estar causando. Então, o universo ele nos chama a atenção hoje para que a gente possa olhar com muita atenção, com muito amor, com muita generosidade para a nossa história e começar a trabalhar aquelas memórias, aqueles sentimentos, aquelas emoções que estão ligados à frustração de ter feito algo, de não ter dado certo e que acaba gerando um movimento de muita estagnação, muita demora para poder entrar em movimento, até gerando procrastinação, justamente por conta dessas histórias, sejam emocionais, sejam mentais, a respeito de vergonha, a respeito de humilhação, em que a gente deu os primeiros passos e já foi tolhido nesses passos, ou então a gente fez algum movimento de forma muito precipitada, achando que estava fazendo o correto e acabou tendo uma dor muito grande. Então, o universo nos convida essa semana a olhar com muita atenção, mas muita atenção, essas estagnações em relação ao não movimentar. É muito interessante, muito síncrono, que hoje, mais cedo, enquanto eu estava escovando os dentes, eu lembrei da fala de nosso querido Sri Krishna, que ele falava o seguinte: existem 3 modos de se agir. Você tem a não ação, que é ficar na inconsciência, ficar no apego, ficar na possibilidade sem realização. Você tem a ação precipitada, que é aquela ação que é o fazer por fazer, sem uma consciência indo junto. E você tem a ação correta, ou o reto agir, que é quando a gente age com a consciência divina, que é saber que os nossos passos, mesmo que com tropeço, se a gente está focado em um objetivo
E se a gente não está dando ouvido a qualquer coisa que venha nos derrubar, que venha nos travar, que venha nos acorrentar, porque são críticas, porque são formas de entender o mundo de alguém ou de um grupo de pessoas que passou por isso, não deu certo e ficou preso somente naquele ponto da mente, não dá ouvido a isso. É agir de acordo com a consciência mais elevada. Aí vocês perguntam, como assim agir com a consciência mais elevada? É agir sem se preocupar com o fruto da ação. Então, se eu estou fazendo o trabalho, não vou me preocupar com a consequência do trabalho, eu vou preocupar em se eu estou fazendo e realizando meu trabalho bem feito. Se eu vou iniciar uma viagem, então eu vou me preocupar apenas no processo do qual eu estou viajando, e não no destino que eu estarei chegando. Se eu estiver lavando louça, eu não vou me preocupar em guardar os pratos, eu vou me preocupar com a ação que eu estou executando naquele momento. Isso é o reto agir, que Sri Krishna falou para a gente. Ele é o mesmo tópico que a gente vê no Tao. No Tao a gente vê a ação pela não ação. Mas que não ação, aí fica meio contraditório, né? Mas que não ação é essa? É a não ação da mente, mas a ação do espírito. Então você fazer conectado com o espírito. Vai brincar com as crianças, esteja com a cabeça nas crianças. Você vai escrever um texto, esteja com a cabeça no texto naquele momento e não na resposta final. É muito interessante que quando a gente faz um trabalho de visualização, a gente sempre se vê com o processo feito. Isso é maravilhoso. Antes da gente iniciar o trabalho, você já vê ele pronto. É maravilhoso. Isso já faz com que aquela forma ela fique previamente criada no espaço. Agora, iniciou o trabalho, aí não. Aí você não pensa que o trabalho já está concluído. Você só foca no momento presente. O que faz com que tudo aquilo que você precisa manifestar esteja com a força muito direta, muito intensa nesse ponto. Então aqui a runa, ela nos chama a atenção a isso, a gente agir de forma correta, agir olhando para o sucesso da nossa ação. Então, conforme diz Sri Krishna, você tem justamente isso, você tem a ação de forma correta. E quando a gente olha a carta que veio do tarô para a gente tem um enforcado. Olha só o cidadão aqui, o cidadão está lá enforcadinho e está parado. E essa carta do enforcado, que é do número 12, e depois eu vou explicar direitinho esse número 12, ela está falando justamente disso. Alguém que está meditando, ou seja, alguém que está sofrendo as consequências da sua ação. Observa que ele está preso pelo pé. E é uma das coisas que a gente vê nos ditados que se ligam à falta de movimento, que é a palavra, isso me pegou pelo pé e eu não pude fazer. E aqui a gente tem a carta do enforcado, justamente pelo pé. O número 12, ele representa aqui para nós, na carta do enforcado, dentro da numerologia cabalista, apesar de não mexer com ela, eu conheço, que esse aqui é um número voltado ao divino. Então, é a ação dentro da matéria, a ação dentro da manifestação do divino, do qual inclui o homem, inclui os elementos, inclui todos os pontos possíveis. Então, a gente agir, manter a cabeça no tempo presente, manter o nosso coração naquilo que a gente está fazendo e deixar fluir. Uma coisa muito importante sobre isso, e também lembrando que a carta do enforcado, que é muito síncrona com o que está acontecendo, é que no dia 18, agora, sábado, ele vai ser o impulso do portal 99. Lembra? Semana passada a gente teve o portal 99. Então, sábado agora a gente vai ter um impulso desse portal. E o 9, ele vem com essa proposta do desapegar, do soltar, do estar conectado com as forças divinas, conectado com a nossa essência e sabendo que tudo nos pertence, apesar de nada ser nosso. Então a gente pode ter todas as experiências possíveis, mas não nos pegar a essas experiências. É justamente o que a runa está dizendo. E mais importante do que isso, esse 9 do sábado, que é um 9 vindo de um 18,
ele não vai ser somente o 9 igual foi quarta-feira ou quinta-feira passada. Ele é um 9 que vai nos convidar a cortar, soltar, liberar as nossas amarras, com o perigo de, se não fizermos isso, essas amarras se apertarem cada vez mais. Então observa que quando eu mostrei a carta do enforcado, ele está lá quietinho, de cabeça para baixo, até a mente dele tem uma iluminação. Ele mesmo no processo de sofrimento dele, ele tem uma clareza daquilo que deve ser feito. E aí o portal 99 que se abre sábado, que dá um pulso, na verdade não se abre, ele dá um pulso sábado, ele vai nos convidar a pegar e não ficar olhando muito para as tralhas do nosso corpo, da nossa casa. Assim, joga fora, libera, abre espaço para o novo, senão você vai estagnar a sua vida tão profundamente que você vai ter adoecimentos. Então, esse 9 de sábado, ele é alguém que vai vir como a foice, não como a morte, mais ou menos, e vai nos convidar a fazer esses cortes verdadeiros, desamarrar e principalmente soltar as travas do passado e nossas travas emocionais. Maravilha? Opa. Então, pega essa lição da runa Ewas, movimenta, mas não foca no final do movimento, foca no movimento. Enquanto a gente está movimentando, foca a atenção. É a mesma coisa de dizer, foca no tempo presente e larga a mão de não realizar as coisas só porque não deram certo no passado. Para de ouvir críticas de pessoas que não estão fazendo movimento nenhum, que nunca realizaram aquele processo e que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, somente querem impor a sua vontade. Então, era isso. Esse que é o Conselho das Runas para essa semana, agora do dia 13, que é um ótimo dia para a gente iniciar esse processo de deixar e desconstruir essa imagem, esses conceitos mentais que não são nossos, mas foram implantados na nossa cabeça. E tem uma semana maravilhosa e sábado, chegar em sábado com o coração aberto, com o coração limpo e falar assim aqui, Deus, destrói tudo que não faz sentido nenhum na minha vida. Eu desapego de tudo. E aí deixa essa manifestação acontecer, que ela desce como fogo divino sobre nós. Beijo no coração de todos e todas e gratidão profunda por estarmos juntos.